Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Tiradentes, em Ipatinga. O fogo se alastrou rapidamente e ainda não se sabe a causa. Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles trouxeram aqui informações sobre esse caso, né? E recentemente foram eles mesmos, né? Marcos Lessa e Rodney Ferreira, que contaram sobre o trabalho de prevenção nesse tempo de seca, de orientações, não foi? Foram eles, essa dupla aí, essa dupla que trouxe. E eles vão trazer a reportagem. Marcos, você está perto do fogo aí, né? Pois é, Nico, os cuidados devem ser redobrados nesta época do ano por conta da estiagem, período que exige uma maior atenção, né, para evitar esse tipo de incêndio, conforme ocorreu nesta madrugada na região ali do bairro Tiradentes, no município de Ipatinga. Ao meu lado está a aspirante do Corpo de Bombeiros aqui do município, a Luísa de Oliveira Versosa. Muito obrigado pela participação no Balanço Geral. Já se sabe as causas deste incêndio? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas. Nós ainda não temos o que causou de fato a origem desse incêndio de grandes proporções que teve ontem no bairro Tiradentes, aqui em Ipatinga. Pela avaliação das imagens que a senhora, né, viu ali, pode ser que até que seja algo criminoso, né? Nesta época do ano tem aí as festas juninas e que as pessoas requerem uma maior atenção, né? Isso, nós ainda não sabemos de fato o que originou esse incêndio florestal, mas o que nós temos de informação é que atualmente a maioria dos incêndios florestais eles são causados por origem antrópica, tem origem antrópica, ou seja, é o próprio homem que dá origem a esse incêndio, de forma intencional ou não, podendo ser, por exemplo, agora nós estamos na época de São João, né? Temos as fogueiras de São João, às vezes a fogueira acaba dando uma origem a um incêndio se não for apagada devidamente, ou às vezes uma bituca de cigarro, às vezes um incêndio de origem criminal também. Certo? É um risco para moradores, como também ele destrói a vegetação, né, também a fauna, né, no entorno total. Isso, de fato, né? É um risco para os animais que moram ali naquela mata, é um risco ambiental, porque nós vamos ter vegetação destruída, e é um risco para as pessoas que moram ao redor ali. Então é sempre importante ter essa vigilância, esse controle, principalmente nessa época de agora, que nós estamos na época de estiagem. O período de maio a setembro aqui em Minas Gerais é o período de estiagem. Então a gente tem uma umidade relativa do ar mais baixa, uma menor incidência de chuvas e mais vento, o que contribui para uma propagação mais rápida desse incêndio. Então às vezes um incêndio que num período de mais chuvas ele não tomaria proporções tão grandes, agora nesse período do meio do ano ele realmente fica uma coisa maior, mais preocupante aí para a população. Importante ressaltar também que incêndios de grandes proporções como esse que ocorreu no Tiradentes, importante acionar o Corpo de Bombeiros, né, porque a senhora disse que vocês não foram acionados, porque os moradores acabam usando ali a água, né, usando algumas técnicas para combater as chamas, uma vez que os militares já têm essa técnica, né? Isso, é correto, né? É sempre importante acionar o Corpo de Bombeiros pelo tridígito 193, porque a equipe do Corpo de Bombeiros ela é treinada para esse tipo de ocorrência, tem o equipamento necessário e sabe combater tanto de dia quanto à noite. A gente viu que esse incêndio aí ele foi mais no período noturno, então tem todos os riscos associados a combater um incêndio no período noturno, que não tem tanta visibilidade. Então é importante sempre acionar o Corpo de Bombeiros. Para a gente finalizar aqui, quais são as dicas de segurança quando assim acontece ocorrências como essa? Isso, a primeira dica, como a gente já falou, né, é acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 para ter uma resposta mais eficiente. Quanto mais rápido acionar, mais rápido será a resposta que nós podemos dar. E, além disso, é sempre importante monitorar, né? Então, se viu algum incêndio, alguma coisa, pequenas proporções, já aciona bem no início, porque vai facilitar o combate quando a gente pega as chamas no início. Além disso, manter sempre um acero em dia. O acero é uma ferramenta importante, né, que evita a propagação desse incêndio, manter o mato mais baixo, principalmente nessa época agora do ano de estiagem, e principalmente conscientizar a população em relação a não deixar focos de incêndio que possam depois se tornar alguma coisa maior. Por exemplo, igual a gente citou, a questão do cigarro, às vezes alguma vela, às vezes uma fogueira que a pessoa faz, a pessoa vai fazer trilha, deixar alguma coisinha ali, sempre orientar a população
Então, a tomar esse cuidado. Tá certo. Muito obrigado pela participação, bom trabalho para a senhora, excelente semana. Tá aí, Nico, a aspirante do Corpo de Bombeiros de Ipatinga, Luísa de Oliveira Versosa, dando alerta, né, para as pessoas aí nesta época do ano, conforme, né, eu disse aqui no início do nosso bate-papo, época de estiagem, aumenta aí o risco de incêndios. Fica aí o alerta para toda a população do Vale do Aço. Eu volto com você.